Bom, eu vou... Muito obrigada pela presença de todos e quero agradecer à comissão organizadora, né, sobretudo na pessoa da Solange, o convite, né, de toda a comissão para estar aqui, fazendo parte dessa mesa, rodeada por colegas que eu admiro muito. Então, na pesquisa que realizamos, há alguns anos atrás, a respeito da leitura em sala de aula, e aí eu lembro dos livros que derivaram daí, o jogo discursivo na aula de leitura, interpretação, autoria e legitimação do livro didático, ambos publicados em Campinas pela Pontes, encontramos algumas concepções de leitura nos dizeres dos professores, seja sob a forma declaradamente assertiva, dizendo que é, né? Seja sob a forma de representações que emergiam da aula que os professores designavam como aulas de leitura. Dentre essas concepções, trago algumas. Ler é pronunciar em voz alta as palavras de um texto escrito. Ler, porque fazia, né, cada um, em fila, ler o texto. E isso já era suficiente para dizer que se tratava de uma aula de leitura. Ler é compreender o significado das palavras para localizar no texto as respostas a perguntas como: o que o autor quer ou quis dizer? Então, tinha que localizar pergunta que só precisaria de uma resposta única, né? Qual é a ideia principal do texto? Como se a gente pudesse ter uma ideia principal para todos. Ou simplesmente perguntas do tipo: de que cor é a fita do cabelo da Rosinha? Né? Ou então, com que gestos o pequeno maltrapilho parou o trânsito? E aí os coitados dos alunos, essa era uma pergunta do livro didático que o professor fazia para a classe, e os alunos foram tateando, até que chegou uma hora que o professor não aguentava mais e falou: bom, tudo bem, olha lá a linha tal. A resposta estava lá. Ou ainda, quando a menina foi à casa da tia? Era só olhar, sábado, domingo, dia tal. Então, não são concepções que levem em conta a capacidade de reflexão, de pensamento dos alunos. Ou então, ler é repetir a leitura do professor, prestando atenção às palavras difíceis de pronunciar. O professor disse assim: eu vou ler o texto, preste atenção nas palavras difíceis para ver como se pronuncia. Essas concepções de leitura, me parece claro, giram em torno da palavra e do significado das palavras, que constroem o significado do texto pela relação, pela somatória de uma palavra com a outra, do significado de cada palavra isolada. Essa percepção, por incrível que pareça, ainda, não digo que predomina, mas já dizendo, né? Eu acho que ainda predomina, pelas pesquisas que a gente tem feito, na escola de ensino fundamental e médio, pelo menos no estado de São Paulo, e em alguns materiais didáticos, tanto de língua dita materna quanto de língua dita estrangeira, alguns materiais didáticos que distinguem compreensão e interpretação. Compreensão, como aquelas perguntas que nós acabamos de fazer, né? E de interpretação, tipo pergunta do tipo como você vê essa questão, como é que você faz em casa, etc., levando para a vida do aluno, né? E o professor dizendo: nem sempre eu faço as perguntas de interpretação porque os alunos não sabem responder. Ou então os livros didáticos não fazem mais essa separação, mas misturam as questões, umas de cunho mais objetivo, e aí voltadas para a compreensão, outras de cunho mais subjetivo, e aí voltadas para o que eles chamariam de interpretação. Apesar dessa constatação, eu gostaria de propor que pensássemos em leitura não como compreensão da maneira como é feita, vamos dizer assim, no senso comum, mas como interpretação, e vice-versa, interpretação
como leitura, isto é, como produção de sentidos, com base em uma outra constatação. Ao ler, ver, afinal, lemos, vendo, atentamos para certos fragmentos do texto e não para outros. Algo do leitor se inscreve no texto para produzir sentido e não para construir sentido. Aqui eu faço sempre essa diferença. Eu acho que construir sentido é mais ou menos como construir um quebra-cabeças. Nós temos várias peças, como se fossem peças linguísticas, não vou falar assim, né? E a gente vai lá e constrói. Produzir sentido já é outra coisa. Não há peças soltas. Quem constrói, quem produz, perdão, esse sentido é o leitor. A simples observação de que a cada leitura produzimos outro ou outros sentidos para aquilo que parece ser o mesmo texto, porque não é o mesmo texto, dá conta do que acabamos de dizer. Afinal, as transformações subjetivas que ocorrem a cada momento, graças a outras leituras, reflexões, experiências de toda a ordem, contato com o outro, interferem em cada gesto de produção de sentido. Falando aqui de produção de sentidos, tanto na interpretação quanto na produção escrita. Se concordarmos com isso, concordaremos também com a seguinte afirmação. Ler ou interpretar implica na inscrição, como inscriptum, né? Inscrição de si, que modifica o texto a cada corte, a cada cisão, a cada decisão que fazemos no tecido, na tessitura que é o texto. Texto, textura. Fios que se intercruzam, se entretecem, constituindo um todo na aparência dissimulada do texto. Dissimulada porque dissimula em sua fragmentação, em sua heterogeneidade, aliás, o contrário, porque dissimula a fragmentação, a heterogeneidade pela homogeneidade aparente, que faz sempre semblante, que é sempre encobridora, né? Essa homogeneidade aparente de um texto, oral ou escrito, em linguagem verbal ou não. A ideia da decisão como corte é extraída de Derrida, né? Que fala justamente que decidir é fazer um corte, é cortar, é escolher, mas a indecidibilidade permanece, ela não se apaga. E se eu tenho que decidir, é porque existe a indecidibilidade. Eu vou voltar certamente a falar. Derrida, em Farmácia de Platão, se pronuncia a respeito da seguinte maneira. Só fazer um tiquinho aqui já. Tá, acho que está certo, né? Um texto só é um texto se ele oculta ao primeiro olhar, ao primeiro encontro, além. E quando eu falo aqui texto, estou pensando em texto escrito, texto virtual, ou texto digital, verbal ou não verbal. Se ele oculta ao primeiro olhar, ao primeiro encontro, além de sua composição e a regra de seu jogo. Um texto permanece, aliás, sempre imperceptível, né, na sua constituição. A lei e a regra não se abrigam no inacessível de um segredo, simplesmente elas nunca se entregam, no presente, a nada que se possa nomear rigorosamente uma percepção. Aí ele continua. Desculpem o tamanho da citação, mas eu achei que ele escrevia muito melhor do que eu. Então, com o risco de sempre e por essência perder-se assim definitivamente. Se ele revelar o seu segredo, ele se perde definitivamente. Quem saberá algum dia sobre tal desaparição?
A dissimulação da textura pode, em todo caso, levar séculos para desfazer seu pano. O pano envolvendo o pano. Isso aqui dá conta da heterogeneidade discursiva, ou até, inclusive, da intertextualidade. O pano envolvendo o pano, séculos para desfazer o pano. Pano aqui, na ideia de tecido, texto como tecido, como pano. Reconstituindo esse pano que se corta, também como um organismo, regenerando indefinidamente seu próprio tecido por detrás do rastro cortante, a decisão de cada leitura. É um rastro que corta, reservando sempre uma surpresa à anatomia ou à fisiologia de uma crítica que acreditaria dominar o jogo. Vigiar de uma só vez todos os fios, iludindo-se também ao querer olhar o texto sem nele tocar, sem pôr as mãos no objeto, sem arriscar ali acrescentar um novo fio. Isto é, aqui ele está se referindo com certeza à crítica literária e à ciência, ao discurso científico. E diz ele, então, o único modo, a única chance de entrar no jogo é tomando-o entre as mãos, portanto, colocando algo de mim, me inserindo. Acrescentar não é aqui senão dar a ler. E aquele que não tivesse compreendido nada do jogo, desse jogo textual, sentir-se-ia de repente autorizado a lhe acrescentar, ou seja, acrescentar qualquer coisa, não importa o que. Ele não acrescentaria nada, se assim ele pensar. A costura não se manteria. Reciprocamente, aquele que a prudência metodológica, as normas da objetividade e os baluartes do saber impedissem de pôr aí algo de si, também não leria. Talvez ele decifrasse, mas não leria. Mesma tolice, mesma esterilidade do não sério e do sério científico. Oh, desculpe. O que eu fiz? Mas voltou pronto. Cortou? Tá, então esse é do finzinho. Bom, e Foucault, em Marx, Freud, Nietzsche, Freud e Marx, não sei se começa pelo Nietzsche, mas é qualquer coisa assim, abordando na e pela borda a interpretação, a partir de sua leitura de Nietzsche, fala de violência, que a leitura ou a interpretação é violência. A raiz de violência deu em francês viol, né? Violar em português. Violar pode significar quebrar o segredo, uma privacidade sem autorização daquele que teria esse segredo. Violar, por exemplo, a correspondência de alguém, agredindo-o pela intrusão, pela intromissão, meter-se dentro, intromissão, mettere, naquilo que se guarda como segredo secreto. Violar implica um ato de agressão, de violência contra alguém ou algo. O texto é esse algo que cortamos com o bisturi do nosso olhar ou de nosso ver. Foucault, em outro texto, ao falar da escrita, mas aí dá para a gente perfeitamente entender para a leitura, fala muito da semelhança que é escrever e ler, né, com a função do médico, que era o pai dele, por exemplo, que usava o bisturi, cortava, corta a pele, corta o tecido, corta a carne, corta o texto. Para interpretar, é preciso que o sujeito assuma posição, uma posição, decida, sem saber muito bem as consequências da decisão. Ora, somos chamados a decidir porque há indecidibilidade. E se há indecidibilidade,
há, ao mesmo tempo, diz Derrida, a impossibilidade e a necessidade de decidir, de cortar, de seguir um caminho onde não há caminho prescrito, anunciado, definido. A cada momento temos de tomar decisões, assumir caminhos, sentidos, sem que nunca desapareçam as indecisões ou o caráter de indecidibilidade. Estamos sempre no que Derrida denomina double bind, banda dupla, né? Mais ou menos como a banda de Moebius, de que trata Lacan, né? Isto é, cai lá, dentro e fora, na borda, no limiar, no entre, no in-between, como diz Derrida, no entre-mundos. A cada corte, a cada cisão, a cada gesto de leitura ou interpretação, corresponde uma cicatriz, marcas impressas, registradas para sempre no corpo do texto, que vive ou sobrevive graças a elas, a essas marcas. Cada marca aponta para uma experiência, vida do texto, experiência do texto, vida do texto e do leitor, intérprete ou intérprete. Sobrevida do autor, que ao publicar, torna público o seu texto, libertando-o da opressão do proprietário, sem dele se desfazer, entregando-o sem o abandonar, tal como os pais entregam seus filhos ao mundo. Sem isso, não há vida, não há vida-morte, não há sujeito, não há obra, não há singularidade possível. Mas a singularidade, o efeito de autoria, é atribuído ao texto. Eu estou tomando aqui efeito de autoria como singularidade e vice-versa. É atribuído ao texto, à obra, verbal ou não pela assinatura, mas pela contra-assinatura do leitor, que produz sentido, valoriza, eleva o objeto ao status de obra, que assim se vê assinada. Mas não pela contra-assinatura de um ou dois leitores ou intérpretes ou destinatários. A obra vai da esfera privada do autor à esfera, apesar de que a obra vai da esfera pública para a esfera privada, né? Porque o autor não escreve sozinho, né? A gente sabe disso. Então ele vai da esfera pública para a esfera privada e volta para a esfera pública, abrindo-se ao outro. A assinatura que já é produzida no momento em que a obra está sendo realizada, diz Derrida, na verdade não existe sem a contra-assinatura. Esta, a contra-assinatura, deverá vir para dar legitimidade àquela. É de Derrida a seguinte afirmação. Não está aí, né? A origem está bom, é? Obrigada. A origem da obra, em última análise, reside no destinatário, que não existe ainda, mas que está onde a assinatura começa. Em outras palavras, quando alguém assina uma obra, temos a impressão de que a assinatura é a iniciativa dessa obra ou dela, é o começo. É aí que começa. Ela ou ele produzem essa coisa e assim, e então assinam. Mas essa assinatura já é produzida pelo futuro perfeito da contra-assinatura, quer dizer, por uma aposta, né? Que terá de vir assinar aquela assinatura. Quando assino pela primeira vez, quer dizer que estou escrevendo algo que eu sei deverá ser assinado apenas se os destinatários vierem contra-assinar. Assim, a temporalidade da assinatura é sempre esse futuro perfeito que naturalmente politiza a obra, que a entrega, politizar no sentido mesmo de tornar público e de se comprometer. Que a entrega a uma outra pessoa, mas aqui pessoa não como indivíduo, mas como sociedade, instituição, entrega a possibilidade da assinatura. Mas a contra-assinatura só ocorre, eu acho que isso é interessante, in absência, na ausência, né? Quando o ou a responsável pela obra dela se afasta, libertando-a de seu controle opressor, expondo-a ao olhar pensar do outro,
olhar que evoca a pulsão escópica de que fala Freud, olhar que se lança ao entre parênteses, visível do texto, olhar que vai para além do visível, isto é, para além daquilo que está aparentemente declarado naquele texto, para além do significado aparente. Frase de Derrida: há uma provocação para pensar da parte da obra, e essa provocação para pensar é irredutível. A obra atrai a leitura ou o gesto de interpretação, evocando e provocando o inconsciente do leitor, que ao penetrar, adentrar o texto, torna seu o que é do outro, e do outro o que era seu. Derrida, Quiné e Assun, estou falando datas, porque não adianta muito falar data, né? Dentre outros, abordam e bordam a borda do olhar ver, que é solidário do ser olhado, ser visto, que bordeja, palavras de Assun, o sentido de tocar. Freud, em seu ensaio sobre o xiste, é Assun que nos lembra, relaciona o olhar ao tocar. É por isso que ele diz: não me olhe, porque o olhar toca, né? O olhar mexe. Sobre o xiste, relaciona o olhar ao tocar quando evoca a libido táctil escópica. Não é à toa que Derrida afirma a impossibilidade de abordar, de ler, estudar, pesquisar, criticar sem pôr as mãos no objeto, sem nele tocar, sem que o sujeito deixe traços de si no objeto, sem que o objeto deixe rastros no sujeito, provocando uma mútua transformação. Isso porque o visível não se opõe radicalmente ao invisível e vice-versa. Pelo contrário, um não existe sem o outro. São palavras de Assun. É a presença opressiva do visível que torna manifesta uma ausência, potencialidade indefinida, potência do invisível que dá abertura ao mundo, que permite essa abertura. Mas esta abertura se escava justamente no coração do visível, quando o sujeito aí mergulha, de alguma maneira, até o pescoço, envolvendo-se, aí sou eu que acrescento, inscrevendo-se. Mas se eu olho, é porque algo no mundo me olha. É de Lacan o pensamento de que, quando eu olho, não pode não se dar que, ipso facto, isso me olhe. O olhar é, então, apelo ao grande outro. Implora um olhar em retorno do grande outro. De um lado, liga-se ao desejo, e de outro, à demanda, súplica ao grande outro. Há, portanto, uma pulsão escópica, segundo Assun. Mas é exatamente a pulsão escópica que explica o mundo atual em que o exibicionismo, o olhar e dar-se a ver, aí já não necessariamente sobre um texto escrito, mas sobre textos, né, da vida, incide sobre a privacidade que deixa de ser privada para se tornar pública. É a era do narcisismo exacerbado, daquele que se dá a ver e quer ver, sem tabus, sem segredos, sem interditos. Voltando à leitura, sem dela ter saído, né? O olhar que se restringe ao visível e que se transforma em ver, visão, quando vai além do meramente visível, vendo com o inconsciente, inserindo-se no texto e abrindo-se para permitir que o texto faça marcas em seu corpo, em seu pensar, explica o que Derrida chama de disseminação de sentidos, ou Foucault, de pluralidade de discursividades, que se produzem a partir das leituras e interpretações, que, por sua vez, sofrem a interferência do momento histórico-social e da língua-cultura, que, não raro,
interceptam ou interditam leituras e interpretações, tornando-as não autorizadas quando elas são diferentes daquela que é legitimada, considerada verdadeira. Aqui, trazendo, não coloquei isso em slide, mas é uma citação de Foucault que me pareceu pertinente. Ele diz assim: creio que cada cultura, quero dizer, cada forma cultural da civilização ocidental, teve o seu sistema de interpretação, as suas técnicas, os seus métodos, as suas formas próprias de suspeitar que a linguagem quer dizer algo de diferente do que diz, a entrever que há linguagem dentro da mesma linguagem. Quando eu estava pensando nessa questão de interpretação, me ocorreu o filme Hannah Arendt, não sei se vocês viram, que cobriu o julgamento do nazista Adolf Eichmann, não sei se fala assim, Eichmann, talvez, incumbido de contar o número de judeus no trem que partiria rumo a um campo de concentração. Sua função, a função do Eichmann, era, portanto, a de fazer partir o trem, nada mais do que isso. Hannah Arendt presenciou todo o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, a pedido da revista New Yorker, que lhe havia encomendado uma série de 5 artigos sobre o que os judeus julgavam ser um acontecimento por ser inédito para os judeus. A filósofa voltou para os Estados Unidos e demorou muito para escrever os textos. Refletia, pensava, amadurecia. Provavelmente porque previa os efeitos de sua interpretação. Ela não podia concordar com a forma como fora conduzido, lógico que isso aqui é a minha interpretação do filme, né? Ela não podia concordar com a forma como fora conduzido o julgamento, com sentimentos de ódio, de revolta contra o nazismo. Não foi o réu que foi julgado enquanto réu, mas enquanto representante do nazismo, sem que ele fosse de fato o representante, ou sem que ele fosse de fato ouvido ou compreendido, apenas avaliado. Segundo Arendt, que era também judia, um julgamento justo não poderia se basear na paixão do ódio, mas no que de fato o réu havia feito. A fala do réu deixou claro que ele agia na época do nazismo como um autômato, fazia o que lhe mandavam fazer, sem pensar. Aliás, Arendt o avaliava como incapaz de pensar. Como tal, nem gente ele era, diz ela no filme, né? Quem não pensa não pode ser considerado ser humano. O tempo todo ele repetia que não havia matado ninguém, que apenas obedecia às ordens de superiores. Mas as testemunhas que estavam no julgamento choravam, desmaiavam sob o peso de uma memória que evidentemente as fazia sofrer, né? E que não afirma que o julgamento havia sido injusto, que o julgamento recaíra sobre o nazismo e não sobre o réu, que nem todos os que participaram dos crimes de guerra eram verdadeiros monstros. Segundo ela, judeus também estavam envolvidos e ajudaram na matança de seus iguais, denunciando o lugar onde famílias inteiras se encontravam, seja para se defenderem e defenderem a família, em troca da preservação de sua vida ou da permissão de fuga para outro país. Porém, aí começa o drama de Arendt. A sociedade se volta contra ela, e a New Yorker e contra a revista. E as críticas são tão fortes que até mesmo seus amigos mais próximos se assustam e muitos rompem com ela. Por pouco não perdeu sua cátedra na universidade. Era acusada de traição, de se posicionar a favor do nazismo. Evidentemente, como ex-refugiada que foi, né, de um campo de concentração nazista, ela não podia ser a favor de tamanha atrocidade. Mas ela, como intelectual, filósofa, entendia como tendo de ser justa. Não teve outro jeito senão proferir uma palestra na universidade que tentou se explicar sem voltar atrás em sua análise e argumentos. Muitos alunos aplaudiram, mas colegas da universidade e amigos, até um amigo de infância,
se afastaram definitivamente dela, acusando-a de fidelidade inescrupulosa a Heidegger. Sabemos que Heidegger não era bem isso. Seu ex-orientador de doutorado. Heidegger não era bem visto na época pelos filósofos. Pois é, por isso. Dizem que era gringo, eu não sei. Esses filósofos ainda voltados aí para a metafísica. Esse filme me trouxe argumentos suficientes, a mim me pareceu pelo menos, para mostrar que uma interpretação que é sempre fragmentada e inacabada, segundo Foucault, que não esteja na verdade de seu momento, que não se inscreva na interpretação legitimada por aquilo que Fichte denomina, não que eu goste muito da palavra, mas acho que é um termo elucidativo, comunidade interpretativa. No caso, pelos judeus do pós-guerra, seria então, quem se desviasse dessa interpretação, seria punido, interditado, anulado. Isso aponta para a resistência à interpretação singular, diferente, inesperada, ainda que fundada na reflexão, no aprofundamento de um pensamento que não se deixa moldurar, emoldurar ou moldar, que busca fazer da vida uma obra de arte, como diz Foucault em um de seus textos, sem medo das críticas e incompreensões. Derrida diria que a produção de sentido pela leitura é sempre remédio e veneno. É essa força de olhar, de ver para além do visível, de ler nas linhas do discurso, ultrapassando a banalidade do olhar e do significado, aparentemente único da linguagem do texto, modelo tão repetido ainda hoje em escolas de ensino fundamental e médio, é isso que urge desenvolver nas crianças e nos jovens, do meu ponto de vista. Só investindo na liberdade de interpretação, na possibilidade de defender ideias diferentes, de discutir e defender a incidência de seu olhar e das vozes que a ele se juntam, trazendo para o texto experiências e valores pessoais, a partir da escuta do texto, escuta e visão, só assim será possível investir numa juventude criativa, numa sociedade pensante e responsável, que ousa traçar seu caminho sem ficar presa dos grilhões que tentam controlar, domar, dominar as leituras.